Gente, olha quem tá aqui. Eu sei que vocês pediram, eu voltei. Sim, eu tô aqui, não precisa chorar. O professor Victor Canin, eu que sou ator, professor, artista, performer e apaixonado por comédia, adoro assistir, fazer comédia. Eu sou o professor Victor Canin e hoje a gente vai falar sobre o quê? Teatro de revista. Ai, professor, o que é? É revista? Não, é teatro. Então tem corpo, tem encenação e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje. Então, a gente já na verdade sabe isso, porque vocês já estão lendo no capítulo, vocês já estudaram. Agora só vamos dar uma pincelada em algumas coisas para poder ajudar a dar um reforço aí para vocês bem bacana, ok? Teatro de revista, professor Victor Carinha, acabei de bater na mesa, ai, minha mão tá doendo. Vamos lá, teatro de revista. O teatro de revista foi uma forma de teatro musicado que chegou ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX. Então, já vamos anotando aí as primeiras características importantes. Primeira coisa, teatro de revista não foi criado no Brasil. Não é uma linguagem artística, uma forma de fazer teatro criada aqui por nós. Ela foi inspirada lá fora, principalmente da Europa, da França principalmente também, com os vaudevilles. Vaudevilles que também eram teatros musicados, chegou aqui como teatro de revista. Ok? Voltando lá, foi levado principalmente ao Rio de Janeiro, nosso berço teatral, carnavalesco, na segunda metade do século XIX, metade do século XIX, então a gente está falando ali quase chegando no século XX, próximo aos anos 1900, chegou antes disso, mas conseguiu o burburinho ali nessa época, mas o século XX estourou. O século XX que estoura o teatro de revista no Brasil, importante saber disso. E quais são as características do teatro de revista, gente? Mostrar os modos e os costumes da sociedade por meio da ironia. Então eles satirizavam os costumes da época, os burgueses, a aristocracia. É uma sátira. Então não só ironizavam os costumes, mas também até a política um pouquinho. Por que não? E isso ficou muito popular na época. Estourou esse gênero teatral. Inclusive é por isso que a gente está falando dele aqui. E ele era muito popular porque quando a gente está falando ali de ironia, está falando de coisas de música, se torna popular por si só e era muito alegre. Estimulava o riso, usando falas de duplo sentido, canções apimentadas, cenários exagerados, canções apimentadas. Anotem isso, gente, que tem muita questão aí que vocês vão fazer que traz esses temas aí, essas reflexões. As atrizes quase sem roupa e agindo como se o pouco figurino fosse natural na época. Eu adoro o teatro de revista, que ele quebra com algumas coisas da época, e então gerou muito burburinho social, político, mas foi muito importante para o Brasil, porque a gente começou a olhar para a nossa cultura. A gente pegou esse vaudeville que veio lá da Europa, trouxe para cá, fez o teatro de revista. E o teatro de revista trouxe muito artista, não só ator e atriz, mas trouxe dançarinas de muita qualidade, trouxe muitos músicos, musicistas de altíssima qualidade que brincavam, ironizavam, enfim, foi um berço artístico muito legal, né? Então, como eu já falei, surgiu lá na França, no final do século XVII, como parte do vaudeville, que era um gênero teatral da época lá na França, e misturava várias coisas, várias atrações, canções, literatura e circo de horrores, entre outras coisas. Aqui uma imagenzinha do vaudeville, tá? Isso aqui já é uma coisa mais lá da França. E veio pro Brasil e estourou. E aqui a gente vai relacionar um pouco os conceitos, né? Que eu gosto bastante. O teatro, ele pode ser considerado ousado, porque ele satirizava a política, criticava a sociedade, sensualizava. E ele também tem uma característica que ele tinha as operetas. Gente, opereta é uma coisa muito legal, que é a mistura da ópera, aquela ópera clássica, que os cantores cantam daquele jeito super clássico, estético, lindo assim, e é uma mistura com teatro quase que de revista, porque são canções um pouco mais populares, não exigem tanto do cantor lírico e trabalham com temas sociais, do cotidiano, assim como o teatro de revista. Então, caracterizado a opereta por canção, representação e dança. Como eu falei, o teatro de revista conta com dança,
música, olha a letra bonita voltando, e humor, né? Ironia pura, gente. A influência vem do vaudeville francês e misturava várias atrações artísticas. Literatura também estava presente, canto, dança que estava aqui, eu escrevi, mas está tudo aqui, ó. E apelo à sensualidade, uma maneira, né, de arranjar confusão e criticar a política, o meio, as imposições sociais da época. Você já viu alguma coisa? Teatro de revista? Conhece alguma coisa? Não? A gente teve também várias figuras importantes no Brasil sobre teatro de revista. Vou voltar aqui esse slide que ele é importante, que as características vocês não podem esquecer. Ousadia, então ele criticava a sociedade, satirizava a política, sensualizava e também foi inspirado lá no modelo francês que eu falei para vocês. Aqui, ó, surgiu na França através do vaudeville, chegou aqui, ele surgiu no século XVII, mas no Brasil chegou já quase no século XVIII para o XIX, foi popularizar mesmo no século XX lá, no início do século XX, com vários artistas da música, da dança e do teatro também, ok? Deem uma olhada lá nos apêndices, tem vários links, tem outros materiais no capítulo. É muito importante que vocês leiam para conseguir ter uma visualização disso, porque na minha cabecinha eu já vi, já li, então eu consigo ter uma memória, uma imaginação mais afetiva com esse conteúdo. Para vocês terem, meus slides aqui não são suficientes, gente, pensem nisso. Aqui é um reforço, então reiterando para vocês pesquisarem mais o material que vocês têm e pesquisem também por fora, se quiserem, tiverem interesse, tem muita coisa legal. O teatro de revista foi importante para a época, trouxe várias questões políticas, sociais, de uma maneira cômica, que eu adoro comédia, já falei isso para vocês em outros vídeos. Então, estudem, espero que tenham gostado, foi uma pincelada rápida e a gente tá por aí. Qualquer coisa, busca meios de se comunicar com a gente. Um beijo e bom teatro, adoro teatro. Tchau, gente!